Em 2004, depois de quase 5 anos de discussão, foi implantado o sistema de cotas para a população negra nas universidades. 15 anos depois, a medida ainda suscita debates e polêmicas. Houve realmente uma ação afirmativa para rever nosso racismo histórico? Muitos acreditam que não, e alguns educadores defendem que essas cotas devem ser sociais e não raciais, favorecendo toda a gama da população economicamente menos favorecida. Para debater todas essas questões, o Cidadania recebe hoje Kelly Quirino, professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, e Antônio Teixeira Lima Júnior, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Kelly, vamos começar exatamente por aí. Depois de 15 anos de implantação, que balanço a gente pode ter da aplicação do sistema de cotas? O balanço é positivo, porque a gente tem um aumento expressivo da população negra nas universidades públicas do Brasil. No período de 2007 e 2017, a gente quadruplicou a presença de afrodescendentes nas universidades. E uma das coisas que foi possível desmistificar, que no início dos anos 2000 se falava muito, né, numa perspectiva negativa da implantação das cotas raciais, é que os estudantes não teriam o mesmo rendimento que os estudantes não cotistas, né, os estudantes negros cotistas não teriam o mesmo rendimento dos estudantes não cotistas, e que isso impactaria no rendimento das universidades públicas, né? Na excelência das universidades públicas. E foi comprovado por pesquisas que isso não se confirmou. Pelo contrário, as pessoas afrodescendentes que ingressaram nas universidades, ao final do curso, elas têm o rendimento igual aos estudantes não cotistas, né? Então, assim, você tem realmente no início, no momento do vestibular, essa diferença que as cotas tentam equalizar no ingresso, porém, durante o curso, você percebe que as pessoas acabam tendo o mesmo rendimento ao final. O que isso significa? Significa que, e tem pesquisas que já comprovam isso, que a oportunidade de ingressar no espaço de excelência, a oportunidade que se dá para uma pessoa negra, que historicamente, né, recebe no Brasil vários prejuízos de acesso a políticas públicas, por exemplo, ela agarra a oportunidade da universidade como um fator de mudança radical da sua vida e da vida da sua família. Então, vendo como uma oportunidade, esse gap no início, eles minimizam durante a graduação, né, se esforçando muito mais do que aqueles que não entraram por cotas, né? Então, isso foi desmistificado. Né? E compensa toda a falta de oportunidade que teve anteriormente. Antônio, do ponto de vista, a gente já falou do ponto de vista um pouco da questão da qualidade, né? Do ponto de vista da quantidade, quer dizer, tem aumentado consideravelmente a inserção. Isso, de certa forma, resgata o que se convencionou chamar de dívida histórica? Então vamos lá, vou trazer alguns dados só para a gente pensar um pouco o impacto em termos quantitativos das ações afirmativas nas instituições públicas de ensino superior. Na década de 60, 95% das pessoas com ensino superior no Brasil eram brancas. Tá? Nos anos 90, portanto, na década anterior à implementação das ações afirmativas em inúmeras universidades, apenas 2 em cada 100 jovens negros no Brasil conseguiam entrar no ensino superior. Os brancos, só para citar uma comparação, 9 em cada 100 jovens brancos conseguiam acessar o ensino superior. Durante os anos entre 2000 e 2010, a presença de negros nas universidades cresceu 290%. Hoje, né, dados da PNAD contínua de 2017 apontam que entre as pessoas que frequentam ensino superior, 47% delas são negras. E as mulheres negras já são o segundo contingente a conseguir acessar o ensino superior no Brasil, perdendo apenas para as mulheres brancas, né, em termos percentuais. Então, o impacto das ações afirmativas, elas são evidentes. Mas a gente ainda tem algumas desigualdades que nos obrigam a pensar na continuidade dessas políticas, né? Atualmente, pessoas com ensino superior no Brasil, dentre elas, pouco mais de 65% são brancas e apenas 32% são negras. Portanto, ainda existem desigualdades
que exigem que a gente pense na continuidade e na qualificação dessas ações. E isso está sendo, de certa forma, debatido dentro das universidades, quer dizer, a manutenção não só do programa, mas a melhoria qualitativa desse programa, que normalmente é um programa que traz algumas polêmicas e, consequentemente, alguns problemas. Esses problemas estão sendo revisados pelas universidades. Sim. Como é que está sendo o andamento disso ao longo desses 15 anos? A própria UNB, em 2018, já fazendo a reavaliação dos 15 anos de implementação das políticas de ações afirmativas, abriu um debate acadêmico, junto com a comunidade acadêmica, professores, estudantes, a própria comunidade, para avaliar realmente esses 15 anos de políticas de ações afirmativas e, assim como o Antônio falou, o que fazer a partir de agora. Porque a gente vê realmente que há um aumento de pessoas negras na universidade, você entra na UNB, você vê um espaço mais diverso. Porém, como a gente dá um salto na questão realmente de ampliar esse déficit que a gente ainda tem e de qualidade? Porque uma das coisas que a gente discute também internamente na universidade é que a presença de pessoas negras e indígenas fez a gente, por exemplo, revisar a epistemologia, né? A gente tem trabalhado ainda numa epistemologia eurocêntrica. Então, quando você coloca pessoas afrodescendentes e pessoas indígenas, esses saberes precisam também entrar na academia, porque a gente ainda tem uma academia construída a partir de uma perspectiva eurocêntrica, no caso do Brasil, francesa, né, que foram os franceses que, por exemplo, ajudaram a criar a Universidade de São Paulo. Então, assim, e esses estudantes colocam, por exemplo, que a gente precisa, por exemplo, trazer escritores, autores, negros e negras para pensar as nossas especificidades, que é muito diferente, como você mesmo falou. Nós temos uma dívida histórica com a população negra. Em 1888, a gente não criou uma política pública de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo. Mais de um século depois que a gente começa a construir as primeiras ações afirmativas. Então, assim, é muita coisa ainda para a gente construir e que 15 anos apenas não dá conta, mas a universidade já está fazendo esse debate, como que a gente realmente amplifica isso e dá um salto qualitativo na inserção das pessoas negras na universidade. É que, historicamente, quando, enfim, se acabou com o regime escravocrata, trouxeram para as lavouras não o aproveitamento da mão de obra já existente, mas os migrantes, né? Isso é um dado histórico curioso até. Agora, hoje em dia, a gente pode ver a frequência da população negra nos cursos, né? Ele se dá mais na área de exatas, na área de humanas, há uma equidade. Como é que tá? Quais são as áreas de interesse dessa população? Então, a gente tem um problema com relação à captação dos dados de frequência por curso no ensino superior no Brasil. A principal base de dados que a gente tem, que poderia nos permitir fazer um monitoramento mais efetivo e um pouco mais detalhado das ações afirmativas no ensino superior no Brasil, é o Censo da Educação Superior. Porém, o Censo da Educação Superior tem um índice de subnotificação do quesito cor-raça muito elevado, o que não nos permite olhar com acuidade até que ponto a gente está conseguindo democratizar a totalidade dessas instituições, garantindo não que os estudantes negros acessem aqueles cursos que são os cursos mais disputados, né? Que são cursos que conferem certo prestígio e certos acessos a lugares sociais que são majoritariamente brancos no mundo do trabalho. Então, a gente não consegue ter um panorama muito completo e muito efetivo com relação à frequência por curso. Porém, a gente tem alguns indícios de que existem desigualdades internas que a gente precisa enfrentar no aprimoramento da política de ações afirmativas daqui em diante. Os dados do ENAD apontam, por exemplo, que mais de 60% das pessoas que se formaram em 2016 no curso de medicina eram estudantes brancos, né, e 23% aproximadamente eram estudantes autodeclarados pardos. Mesmo entre aqueles que declararam entrar no curso de medicina e se formaram em 2016 e responderam ao ENAD, entre os que entraram nas ações afirmativas, pouco mais de 40% eram brancos, o que significa dizer que talvez alguns cursos estejam elevando essa média da presença negra nas universidades, e isso é um fator que a gente precisa corrigir.
É bom lembrar também que são nos cursos mais elitizados, nos cursos mais disputados, que se concentram também as grandes denúncias de fraudes nas ações afirmativas. E é necessário que o Estado adote procedimentos para garantir que essa política ela seja efetiva e eficaz. E que esses espaços sociais monopolizados pelos segmentos brancos da sociedade, eles sejam efetivamente mais porosos à presença negra. É porque existe questões... A própria UNB, logo no início do programa, ela sofreu uma questão muito debatida na época, porque dois irmãos gêmeos, um entrou pela cota e o outro não conseguiu, não foi aprovado pela cota. Por que se dar essas distorções e como corrigi-las? Porque no Brasil o racismo se dá pelo fenotipo, né? O fenótipo que determina, né? Então, assim, quanto mais escura a sua pele, mais barreiras você vai enfrentar para acessar oportunidades e, consequentemente, você vai ter uma vida muito mais vulnerável, né? E isso impacta em todas as esferas da vida dessa pessoa negra. E se você, por exemplo, é um homem jovem negro, o teu impacto, por exemplo, de ter esse fenotipo mais escuro, esbarra muitas vezes na violência, né? Na violência policial, criminal. A gente atualmente tem um alto índice de morte de jovens negros, que o movimento negro até denomina como genocídio da juventude negra. Então, assim, essa questão no Brasil realmente é a aparência que vai determinar se você é negro ou não. E o que isso impacta? Impacta que, muitas vezes, uma pessoa é parda, mas não é lida como negra, né? E a outra pessoa acaba ingressando, né? Se utilizando muitas vezes dessa questão de fraude, como o Antônio falou, porque teve um avô negro, né? Só que na prática não é a gota de sangue negro, como é, por exemplo, a questão da demarcação racial dos Estados Unidos, que vai determinar as coisas no nosso país. É a cor, né? Então, assim, a política do embranquecimento, você até mencionou, quando a gente teve realmente a imigração dos europeus a partir do meados do século XIX, fez com que nosso país continuasse com essa mestiçagem, e quanto mais próximo desse fenótipo branco, mais privilégios você tem, e quanto mais escura a tua pele, menos privilégio você tem. Então, o que aconteceu com a ANB em meados dos anos 2000 fez com que realmente dois irmãos, um mais claro e o outro mais escuro, um entrou, o outro não entrou. Então, um dos subterfúgios que nós encontramos para tentar reduzir e mitigar isso foi, por exemplo, hoje criar essas comissões realmente para avaliar. Porque, como o Antônio também disse, é comum a gente ver os cursos de medicina, os cursos de direito, pessoas fraudando porque realmente tem um ancestral negro, mas a pele é clara. A pessoa, você realmente, na comissão vai avaliar que é uma pessoa que não sofreu racismo, né? Que não teve nenhum impedimento. O nosso racismo é muito sofisticado. Não se dá só nessa questão, eu costumo dizer para os meus alunos, que não é a ofensa verbal. Não é a ofensa de chamar de macaco, de desqualificar o seu cabelo. Não, é você entrar, por exemplo, numa loja e a pessoa achar que você não está lá como consumidora, ou que você é a vendedora, né? Eu costumo dizer que as pessoas me olham, por eu ser uma mulher negra, e não imaginam qual o grau de qualificação que eu tenho. Porque, historicamente, as mulheres negras, o lugar social dessas mulheres negras é sendo empregadas domésticas, sendo serviçais. Né? Então, assim, esses cursos de elite acabaram sendo um subterfúgio para algumas pessoas romper com as cotas raciais, mas o objetivo, na realidade, é conversar com as pessoas, avaliar realmente se elas têm fenótipos negros e também conversar para... Você já sofreu racismo? Você já foi barrado de entrar em algum lugar? Você já foi confundido com uma coisa que você não era? Você já teve, por exemplo, a polícia já te barrou? Né? Que são algumas situações que uma pessoa negra no Brasil vive que não se dá só na perspectiva da ofensa, mas são todos esses mecanismos que acabam nos impedindo de ocupar espaços de poder, de prestígio e de oportunidades no Brasil. A comissão trabalha exatamente buscando essas filigranas racistas mesmo que acontecem no cotidiano, né? Agora, a gente está falando da universidade, é um fato curioso, você deu um dado aí interessante, a população feminina negra, que hoje é a segunda maior dentro das universidades. Eu lembro de um fato interessante na década de 20, quando a doutora Anísia da Silveira se formou em medicina lá na Bahia, que é a sua terra,
eram mais de 50 alunos e apenas ela de mulher, né? E essa população disseminou, quer dizer, a luta ali desempenhada pela doutora Anísia da Silveira como mulher acabou tendo essa repercussão toda que a gente está vendo hoje. Quer dizer, o negro hoje também está nessa mesma luta e o crescimento dessa população é uma consequência desse esforço da população negra? Sim, sem dúvida. É bom a gente lembrar que ações afirmativas existem no Brasil há muito tempo. Tá? Ações afirmativas no Brasil existem pelo menos, e não significa dizer que nasceu aí, mas pelo menos desde o século XIX, com a migração, né? Com o estímulo à migração de europeus. É a grande política de ação afirmativa do Estado brasileiro no século XIX. A Constituição de 88 instituiu também políticas de ações afirmativas para pessoas com deficiência. A política de ações afirmativas pró-negros no Brasil, ela é resultado da luta de sucessivas gerações de militantes, de pesquisadores negros que denunciaram ao longo de todo o século XX, denunciaram o mito da democracia racial, mostraram e ilustraram que as desigualdades raciais eram um dos principais componentes da desigualdade no Brasil, que era uma das nossas principais questões não resolvidas do ponto de vista histórico. Nós não demos resposta, né, nenhuma a um processo escravista de mais longa data na história, pelo menos desde 1500, né? E, portanto, as ações afirmativas são, tardiamente, a única e grande resposta do Estado brasileiro a uma barbárie que esse Estado engendrou e que foi resultado, de fato, da luta de tantas pessoas que militaram ao longo de todo esse período, de sucessivas gerações. Aqui no Senado a gente teve o grande exemplo do Abdias Nascimento, que vinha lá desde o teatro negro, né, que ele, pelo Ruth de Souza, né? Agora, uma coisa que chama a atenção, essas políticas elas também não poderiam ter, de certa forma, ser implantadas já no ensino médio, já começar desde a base? Há algum movimento nesse sentido? Uma coisa não exclui a outra. As duas medidas são extremamente importantes. É muito importante a gente ter políticas públicas de inserção de pessoas negras na universidade e é muito importante a gente qualificar o nosso acesso ao ensino fundamental, o médio e a própria pré-escola e as creches, né? Falando das mulheres, as mulheres negras ainda têm muita dificuldade em seus espaços, geralmente são bairros de periferia, de, por exemplo, ter acesso à creche. E você possibilitar que uma criança desde os 2, 3 anos acesse a escola é você desenvolver toda a capacidade cognitiva, psicomotora dela, que vai dar saltos lá no futuro. Quando você não estimula uma criança desde os anos iniciais, isso pode ter impactos no futuro, né? E geralmente a população negra está excluída disso, né? Então, uma coisa não exclui a outra, as duas medidas são extremamente importantes. Se a gente levar em consideração que hoje nós somos 54% da população e que a gente realmente tem os piores indicadores socioeconômicos no sentido de acesso à educação, de acesso à saúde, acesso à moradia, de trabalho digno, né? O Antônio acabou de falar da Constituição de 88. Para a população negra, a Constituição Cidadã ainda não chegou em todas as suas esferas. É uma população que, em sua maioria, vive um alto grau de violência por quem está em bairros periféricos, demora muito tempo para chegar no trabalho, porque geralmente mora longe do seu trabalho. Aparelhos públicos, por exemplo, como posto de saúde, escola, creche, muitas vezes não chega, entendeu? Então, como você vai lutar em pé de igualdade, sendo que se a gente pensar que a gente está correndo nos 100 metros... Tem gente que está a 50 metros na minha frente, tem gente que está a 80 metros, para alcançar os 100 metros vai andar 20 metros. Eu começo antes do zero, né? Eu começo no -1, no -2, no -20. São várias barreiras que a gente tem que passar para a gente chegar no pé de igualdade. Por isso que não pode excluir. É muito importante ser as duas ações juntas. Melhorar a qualidade no acesso, creche, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, e aumentar a representação na universidade, porque aí a gente vai conseguir resolver essa dívida histórica que a gente tem com a população negra que chegou aqui no Brasil. Se a gente pega, por exemplo, Darcy Ribeiro, né, um povo brasileiro, a estimativa é que a gente tem recebido 5 milhões de pessoas negras no Brasil durante os 3 séculos que a gente teve, né? Agora, no século XX, que a gente está conseguindo debater, e no século XXI que a gente está conseguindo construir políticas públicas. Então, imagine recuperar 300 anos, né, em um século e meio. Ainda é muito para se avançar.
Antônio, hoje a gente tem dados que afirmam que apenas 10% de negros e pardos ocupam cargos de chefia, por exemplo. Creio que na história do Exército, apenas um general negro, salvo engano, né? Teve o Marechal Rondon, que era pardo, né? Ele era descendente de índio, mas, salvo engano, apenas um general negro. É uma dívida muito grande. Quanto tempo, é possível calcular mais ou menos assim, quanto tempo essa dívida, enfim, será paga? Bom, não é possível a gente quantificar uma dívida que tem efeitos para além dos números, né? O racismo e processos discriminatórios, eles fraturam subjetividades e isso é impagável. Pessoas que morreram vítimas de processos discriminatórios, decorrentes, por exemplo, da atuação do Estado, vítimas de intervenção policial, essas vidas não podem ser resgatadas, a não ser por uma política de memória e verdade. Mas existe uma dimensão dessa dívida que é impagável, que não é quantificável. E é necessário a gente afirmar que isso todos os dias, porque esse é o tipo de debate em que é necessário a gente afirmar o caráter da vida e a necessidade de garantir que essas vidas elas não sejam jogadas num simples número e percentuais de PIB ou, enfim. Não é possível quantificar a dor de uma mãe que perdeu um filho, né? Isso não passa por qualquer tipo de valoração. Portanto, me parece que não é possível pagar essa dívida em certos termos, ao menos se a gente quiser reduzir esse debate ao aspecto mais econômico em sentido estrito. Por outro lado, é importante a gente pensar que as ações que estamos tomando agora podem alterar trajetórias de vida um pouco mais à frente. Todos os estudiosos sobre desigualdade são unânimes em identificar, por exemplo, que a formação dos pais ela tem consequências sobre a trajetória de vida dos seus próprios filhos. Quando você garante que as gerações atuais acessem melhores postos de trabalho, acessem as universidades, a gente está garantindo lá na frente que as gerações futuras tenham outros destinos e outras trajetórias. E que essas vidas elas saiam das estatísticas de morte e elas transitem para outras estatísticas, onde a associação da identidade negra não seja apenas uma pletora de adjetivos negativos, e ela seja acompanhada dos adjetivos positivos associados à fruição de direitos, ao acesso a serviços públicos, aos direitos de cidadania, que todo cidadão deveria usufruir. E já a construção já iniciou, né? E há uma esperança de que isso evolua de maneira concreta, professora? Sim, com Rapidamente, certeza. porque a gente tá... Com certeza. A nossa geração já é uma geração, por exemplo, que tem muito orgulho de ser negro, né? Que a gente já herdou dos que vieram antes da gente, da valorização das nossas características físicas. No passado, as pessoas tinham vergonha de falar que era negro porque era associado a aspectos negativos. Então, essa questão, por exemplo, de valorização do cabelo afro, da pele escura, do nariz, da boca, é um reflexo desse trabalho que a gente tem há muitos anos de valorização da nossa beleza negra, da importância que o povo negro teve na construção econômica e do desenvolvimento do nosso país, e que agora a gente realmente precisa repartir todo esse bolo de riqueza com essa população que construiu, mas que não teve direito a acessar a fatia do bolo, né? E agora a gente está reivindicando. Eu sou otimista. Eu acredito que a gente vai conseguir avançar ainda mais, por mais que muitas vezes a gente tenha um cenário adverso, ainda que tenha agruras ainda sérias para se resolver, por exemplo, quanto ao alto índice de letalidade dos jovens negros, mas eu sou otimista. Eu acredito que a gente realmente vai conseguir ainda avançar mais em políticas públicas para a equidade racial no Brasil. Antônio, também você tem esse otimismo? Sim. É evidente que as instituições estão mudando, é evidente que a sociedade brasileira está mudando. A questão racial passou a ocupar o espaço público, o espaço do debate público ele se ampliou. As instituições estão sendo democratizadas, ainda em ritmo lento, mas estão sendo, né? A ideia da questão racial deixou de ser algo que circulava apenas, né, no movimento negro e passou a ser pauta de instituições públicas que sempre negaram a existência do racismo no Brasil.
transitar para esse estado em que estamos hoje já é um significativo avanço para um país que nunca reconheceu o racismo que produziu e reproduziu ao longo de toda a história. Portanto, me parece que a gente tem aí um longo caminho a trilhar, mas as perspectivas são muito melhores do que as gerações que nos antecederam encontraram. E a gente precisa reafirmar a positividade e a esperança de um futuro melhor, até para fazer valer a luta dos que vieram antes de nós. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer recebê-lo aqui. Antônio, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelas suas participações aqui. Obrigado. Para rever estas e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.